que teve mais repercussão mundial foi a descrição pela primeira vez de um sono parecido com o sono REM dos mamíferos, o sono durante o qual a gente sonha, no polvo. Foi a primeira descrição disso no polvo. É importante entender isso porque o polvo está muito distante evolutivamente dos seres humanos, dos mamíferos em geral. São mais de 500 milhões de anos de evolução separada. E o fato de eles também terem esse estado de sono, que a gente chama de sono ativo, isso indica pra gente que provavelmente esse sono ativo, esse sono REM, esse sono com sonhos, é alguma coisa que evoluiu independentemente nos vertebrados, como nós, e nos invertebrados, como os polvos. Isso sugere que animais muito inteligentes, que têm sistemas nervosos muito complexos, como é o caso do polvo e dos seres humanos, precisam desse sono com sonhos, a tal ponto que ele chega a evoluir 2 vezes. Um outro estudo que eu acho bastante importante foi um estudo mostrando que uma soneca no ambiente escolar pode dobrar a velocidade de leitura de crianças em idade de alfabetização. E eu considero que isso talvez seja o estudo de mais impacto social que a gente produziu aqui no Rio Grande do Norte nos últimos 20 anos. Para as professoras e professores do ensino fundamental, do ensino médio, o sono é um inimigo. E, na verdade, ele devia ser ressignificado. O sono tem que ser um aliado do aprendizado, porque ninguém com sono consegue aprender muita coisa. Então, a gente tem que lidar com o sono na escola de um jeito que o acolha. Quando a criança está com sono na escola, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser encaminhada para uma sala onde ela possa, de fato, dormir. Né? E isso vai aumentar a sua capacidade cognitiva, vai permitir que ela aprenda mais. Então eu vejo que no nosso laboratório, com todo o nosso interesse em pesquisa básica, a gente tem também uma preocupação de trazer isso para a vida das pessoas, e o local em que isso é mais evidente e que isso acho que pode ter um impacto mais positivo na sociedade é justamente acelerando a alfabetização. Um terceiro estudo de bastante impacto foi um estudo colaborativo com companheiros e companheiras da UFRJ, do IDOR, da Unicamp, em torno do potencial cognitivo do LSD. A gente mostrou que o LSD pode aumentar a capacidade cognitiva de ratos, de pessoas, e inclusive em modelos computacionais. Então a gente está falando aqui não apenas dos psicodélicos como remédios para pessoas que estão em sofrimento, mas também como dos psicodélicos como nootrópicos, como substâncias que aumentam a cognição, inclusive de indivíduos saudáveis. Existe uma revolução na biologia, na neurociência e na psiquiatria em torno dos psicodélicos. Os psicodélicos são substâncias que foram descobertas pela primeira vez por povos originários, por indígenas, né? Isso já tem 8.000 anos, pelo menos no caso do peiote, e a ciência biomédica descobriu essas substâncias no século XX e agora está redescobrindo no século XXI. Hoje, o Brasil ocupa uma posição privilegiada nas publicações sobre psicodélicos. Ele está atrás apenas de Estados Unidos e Reino Unido. É muito raro a gente estar nessa posição privilegiada. Isso aconteceu porque pesquisadores e pesquisadoras aqui do Brasil resolveram se mover nessa direção bastante cedo. O nosso primeiro estudo com psicodélicos foi em 2011, publicado em 2011. Então isso nos deu uma posição de uma certa vantagem competitiva e a gente está tentando aproveitar isso ao máximo enquanto isso possa durar. Existem remédios à base de maconha na farmácia há 9 anos no Brasil. Então ela está disponibilizada para quem tem dinheiro. A discussão hoje é sobre acesso. A gente precisa trazer a maconha medicinal para o SUS, a gente tem que trazer a maconha para a farmácia viva do SUS. Hoje, o STF interpretou a lei de drogas como permitindo que as pessoas tenham 6 plantas fêmeas em casa sem estarem cometendo um crime. Então isso está, de fato, se movendo. No caso dos psicodélicos, também. No Brasil, um país que há quase 50 anos tem a ayahuasca legalizada. Né? É um país aliás, boa parte do Ocidente, em que a cetamina, que é uma substância, um anestésico utilizado amplamente na medicina e na veterinária, também tem efeitos psicodélicos e essa terapia também está legalizada. Então eu acho que é uma questão de tempo, né? Tanto no caso da maconha quanto no caso dos psicodélicos, existe uma reentrada na medicina e eu diria uma reentrada gloriosa, porque são substâncias extremamente terapêuticas. Agora, a gente tem que lidar ainda com o pânico moral. A gente tem que lidar ainda com as pessoas que têm horror às drogas, mas vão às drogarias quase que diariamente. Existe um grande pânico moral em torno das drogas. As pessoas realmente acreditam que as substâncias legalizadas são mais seguras do que as substâncias que são ilegais. E isso absolutamente não é verdade. A gente precisa trabalhar e levar o nível do debate para que a gente possa fazer boas escolhas que sejam em prol da vida, em prol da saúde das pessoas.